União e Vasco, Tocantinópolis e Atlético Mineiro. Esses dois jogos abrem a Copa do Brasil nessa terça-feira. Vou trazer aqui algumas informações para esses confrontos e um pouco da minha expectativa também. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Brasil, porque enfim teremos o início da primeira fase da competição, já nessa terça-feira. União contra Vasco, Tocantinópolis contra Atlético Mineiro são os dois jogos que abrem essa edição da Copa do Brasil de 2025. Já vai deixando aqui a sua expectativa para esses jogos, o que você está aguardando para esses dois confrontos, coloca o seu placar aqui nos comentários, também deixa o joinha para que o YouTube direcione o vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal para a gente atingir essa próxima meta de 5.000 inscritos e compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Estou sempre trazendo informações do futebol brasileiro, dos estaduais, dos regionais e agora da Copa do Brasil também. Inclusive já tem alguns vídeos disponíveis no canal falando sobre premiação, falando sobre transmissão, e por falar em transmissão, na sequência do vídeo eu vou trazer aonde você vai poder acompanhar a esses dois jogos. Uma primeira fase de Copa do Brasil que sempre traz realidades muito diferentes, composições de elencos muito diferentes e, em alguns casos, as condições do jogo também bem complicadas. Não vai ser tanto o caso do Vasco. O Vasco vai jogar em Cariacica, num estádio em que, óbvio, vai sentir muito mais à vontade do que União do Mato Grosso, mas é um Vasco que chega ao confronto pressionado. A bola rola às 21h30, um jogo que vai ter transmissão do Sport TV e Premier. E falando um pouco sobre essa pressão do Vasco. Vasco, no momento, não tem classificação garantida à próxima fase do Campeonato Carioca, pode ir para a Taça Rio. É um Vasco que vem de derrotas em clássico, a última delas para o Flamengo no Campeonato Carioca. Um Vasco que não empolga e que não convence até aqui. Do outro lado se tem uma União com um grupo muito mais modesto, mas com algumas curiosidades. Por exemplo, eu trouxe um pré-jogo para esse confronto e falei do nome do Natan, um volante que está presente na equipe do União e que na temporada passada estava defendendo o Souza, que eliminou o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil. Tem alguns nomes do União que tiveram uma passagem por bases fortes, como é o nome do Márcio Luiz, que passou pela base do Atlético Mineiro. Tem outros nomes também que tiveram base pelo Guarani, pela Ponte Preta, pelo São Paulo, em grandes centros, até mesmo pelo Palmeiras. O 10 do União passou pelo Palmeiras, que é o Tomás Dias. E a União que dentro desse início de temporada faz muito dentro do que é o esperado, até um pouco mais quando olha para a condição da Copa Verde. União alcançou a fase de quartas de final da competição, do regional que une as equipes do Centro-Oeste, Norte e do Espírito Santo. União terminou perdendo o primeiro jogo contra o Goiás e tem o jogo da volta fora de casa. E é uma União que dentro do estadual vem de um bom resultado, por exemplo, vem de um empate contra a equipe do Cuiabá em 2-2 pelo Mato Grossense e está em uma zona de qualificação para a próxima fase, está na 5ª posição do campeonato estadual. São realidades muito diferentes, mas se tem esse fator da pressão sobre o Vasco, esse fator de ser um Vasco que está longe de convencer, entra pressionado no Espírito Santo. O fator positivo para o Vasco é que não teve que se deslocar até o Mato Grosso, foi ao estado vizinho para jogar, vai ao estado vizinho para jogar, e o União optou por essa questão financeira de jogar no Espírito Santo, de talvez ter uma renda um pouco maior, mas é a União que eu entendo que sim, pelo que faz no início da temporada e pelo que o Vasco deixa de fazer nesse início de temporada, entendo que é a União que pode tentar surpreender sim. Olhando para o lado de Tocantinópolis e Atlético Mineiro, diferente do Vasco, o Atlético vai ter que ir a Tocantins, o Atlético vai ter que jogar de fato na casa do adversário, no Ribeirão, que tem uma capacidade aproximada de 10 a 12 mil de público. Foi uma experiência que o América viveu em 2023 e não recorda muito bem. Uma América que teve uma grande dificuldade para se classificar diante do Tocantinópolis. Tocantinópolis, que é uma das principais forças do estado, nos últimos anos conquistou 7 títulos. Na verdade, de 1990 até hoje conquistou 7 títulos do campeonato estadual.
conquistou em 2023, em 2022 e em 2021, vai apenas para sua sexta participação em Copa do Brasil e é um Tocantinópolis que tenta repetir o que fez em 2022 quando chegou até a terceira fase. No caso da outra equipe mineira do América que jogou contra o Tocantinópolis, em 2023 até avançou, mas avançou com um critério que já não existe mais, que é com a vantagem do empate. O jogo entre o Tocantinópolis e a América terminou empatado em 1-1 e por conta disso o América terminou avançando. Se existe um empate entre uma equipe mineira hoje e o Tocantinópolis, o jogo termina indo para os pênaltis. Se tem um Atlético que vive um bom momento, melhor, por exemplo, do que o Vasco, se tem uma regularidade um pouco maior do Atlético, apesar de ter sofrido um pouco para avançar à semifinal do Campeonato Mineiro, mas na semifinal teve um grande resultado contra o Tombense, já apresenta uma evolução um pouco maior, diante de um Tocantinópolis que vai tentar se escorar no fator campo, no fator de ser um campo que, em caso de chuva, por exemplo, pode trazer um jogo muito mais pesado, um jogo mais de desgaste físico para a equipe adversária. E eu acredito que o Tocantinópolis tende a tentar se escorar muito nesses fatores, porque se tem, assim como se tem União e Vasco, a diferença de elenco que se tem entre Tocantinópolis e Atlético é ainda maior. Só que se tem esse fator mando de campo, se tem esse fator casa, que eu acredito que pode trazer alguma complicação à equipe do Atlético. O Atlético que por muito pouco não foi diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil. Se ganhasse a Libertadores, se ganhasse a Copa do Brasil, as duas competições onde chegou a grande decisão, já estaria garantido na terceira fase, não conseguiu em nenhum dos dois casos, não foi para a Libertadores também, não pegou a nona posição do Campeonato Brasileiro, e aí o Atlético tem que passar por essas duas, vai tentar passar por essas duas primeiras fases da competição. Jogo que vai ser transmitido também pelo Sport TV e pelo Premier. Esse confronto, inclusive com a curiosidade do horário, 18 horas, bola rolando em Tocantinópolis para esse jogo. Aqui esse jogo em Cariacica às 21 horas e 30 minutos. Deixa a sua expectativa. Eu entendo que nesse confronto de União e Vasco é um confronto que pode se tornar equilibrado pelo fator Vasco, que não convence, e esse confronto aqui de Tocantinópolis e Atlético Mineiro, eu entendo que o Tocantinópolis pode tentar surpreender a partir do fator campo, saber utilizar muito bem o fator casa, saber como jogar no Ribeirão. Eu entendo que pode ser importante para o Tocantinópolis, mas se tem um fator de diferença, são realidades bem diferentes nesses dois confrontos. Deixa aqui a sua expectativa, deixa o seu placar, deixa o joinha também para que o vídeo ganhe relevância. Se você curtiu, se inscreve no canal e compartilha o link. Até a próxima.